Eu gostaria de ler os versículos iniciais, tão somente o 1 e o 2, desse capítulo de número 24. Tem 20 versículos, né? Mas eu vou ficar tão somente com os 2 primeiros versículos, que diz o seguinte: nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele. E Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito. Obrigado pela tua palavra que está diante de nós. Deus amado, pedimos a ti que teu Espírito Santo possa nos guiar a toda a verdade, que possamos, ó Deus querido, deixar a porta dos nossos corações para compreender um pouco daquilo que tu quer falar conosco nessa noite. Oramos a ti em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, como eu sempre gosto de falar, esse livro é um livro histórico, né? E a gente, quando se debruça diante dele, a gente precisa entender algumas coisas que Deus quer falar através desse texto, mesmo sendo um livro histórico, né? Porque tem palavras de Deus, tem mensagem de Deus para a gente, verdade de Deus para os nossos corações. Pastor Eliel, semana passada, quando perguntou para mim a respeito de que se eu poderia vir conversar a respeito desse capítulo, eu falei, mas não vamos falar sobre salvação. Ele ainda virou e falou assim, dá uma lida e vai sair alguma coisa sobre salvação. E saiu, né? Saiu, temos estudado aqui às quintas-feiras. O pastor Roberto Inácio tem trazido alguma palavra a respeito de salvação, e nessa noite nós queremos falar a respeito disso, mas como introdução, só para a gente entender o que se passa nesse capítulo de número 24, Joaquim foi o 18º rei de Judá, né? Ele presenciou um processo de transição do domínio da Palestina, que antes estava na mão da aliança assírio-egípcia, e passa para as mãos da Babilônia, né? Essa nação tão terrível. E Joaquim, os 2 versículos que a gente acabou de ler, esse rei de Israel, inclusive o capítulo anterior, lá no verso de número 37, tem a marca do capítulo dos livros dos reis, né, que diz, e fez o rei, ou fez ele, tudo que era mal aos olhos do Senhor, né? A gente vai perceber isso lá no verso de número 37 do capítulo 23. E esse rei Joaquim, ele da mesma maneira também não andou nos caminhos que o Senhor preparou para os seus filhos. Mas só que no verso de número 2, no verso de número 1, a gente vai perceber que quando o texto diz que ele era servo de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, mas teve um momento que ele vai e se rebela contra essa espécie de servidão, né? Ele se rebela e se levanta contra Nabucodonosor. E a palavra de Deus no verso de número 2 vai dizer que Deus suscita algumas nações, das quais que eu acabei de ler agora, para poder exatamente disciplinar esse rei que não andou segundo os preceitos de Deus. E Joaquim, ele morre no enfrentamento dessas nações. E quando ele morre, Joaquim, seu filho, assume o reinado. No entanto, esse mesmo rei, Joaquim, filho de Joaquim, também não anda segundo os preceitos do Senhor. A gente vai ver essa narrativa no capítulo de número 24. E aí Nabucodonosor invade Judá, saqueia o templo, leva o rei Joaquim cativo, sua família, e leva toda a nata também do povo de Deus, né? Tão somente os pobres ficam para trás nesse primeiro momento. E ele leva toda a nata. Nabucodonosor, quando faz isso, quando ele vai Judá, inclusive invadindo também, saqueando o templo, como eu acabei de falar, tirando os utensílios do templo, tudo aquilo que havia dentro do templo, saqueando todo o povo de Deus. E aí Nabucodonosor, ele levanta o tio de Joaquim, Zedequias, para ser rei. E esse capítulo de número 24 termina exatamente, né,
falando um pouco do reinado de Zedequias, tio de Joaquim. Mas como eu falei para vocês, quando o pastor Eliel me convidou para poder a gente falar um pouco sobre esse texto, e eu perguntei para ele assim, mas a gente não está conversando sobre salvação? Ele virou para mim e falou assim, sim, mas dá uma olhada no texto e você vai encontrar alguma coisa lá. E quando eu olhei para sair daqui na quarta-feira passada, fui para casa, abri o capítulo 24, eu li tão somente os 2 versículos e Deus falou ao meu coração. Confesso aos irmãos que o restante eu fui ler depois. Mas naquele dia, na quarta-feira passada, quando eu li esses 2 versículos, eu falei, então é isso que Deus quer falar. Né? E aí você vai me perguntar, mas o que isso tudo tem a ver com a salvação? Irmãos, hoje na nossa experiência da igreja evangélica brasileira, nós vivemos 2 perspectivas. A perspectiva da bênção e a perspectiva do céu. É claro que as 2 perspectivas, ela tem, e é uma verdade para a gente. Né? A perspectiva da bênção vem para cá que você vai ser abençoado. E a perspectiva do céu vem para cá que você vai para o céu. E eu tenho certeza de que nós somos abençoados por Deus, e eu sou igual o pastor Roberto, eu estou esperando Jesus vir. Estou aguardando o Senhor vir me buscar. Teve um dia desse que eu até liguei para a pastora Beth, e eu falei assim, pastor, acho que está na hora de Jesus vir, não está? Está na hora dele voltar, e eu até brinquei falando com ela, tem hora da vontade de falar, igual quando a gente está brincando de pique-esconde, né? Jesus, agora só falta você. As coisas quando apertam demais aqui, que a gente se sente tão sufocados com as coisas dessa vida, a gente fica querendo ir para o céu, isso é óbvio, e é uma verdade, eu estou querendo ir e quero ir para o céu e tenho certeza que vou morar no céu e tenho certeza que sou abençoado por Deus. Mas essas são as 2 perspectivas hoje, quando a gente fala a respeito da realidade da igreja brasileira. E volto a dizer, as 2 têm verdade, são uma verdade, são uma realidade. Mas quando a gente fala a respeito de salvação, a gente tem que entender um pouco mais, de maneira mais abrangente, o que a salvação quer passar, ou o que significa a salvação para a minha vida e para a sua vida. E lá em Hebreus 6:9, se não me falha a memória, acho que foi a pastora Beth que pregou sobre isso, né? Quando fala a respeito, o livro de Hebreus 6:9 vai dizer da seguinte forma: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então existem coisas que acompanham a salvação. Eu fui salvo pelo Senhor, o Senhor derramou o seu sangue por mim, esse sangue me lavou, me redimiu, e hoje por isso eu estou aqui diante de vocês. Estou num processo de transformação, mas o escritor, o livro dos Hebreus, vai dizer que existem coisas que acompanham a salvação. E quando a gente começa a pesquisar essas coisas que acompanham a salvação, a gente encontra pelo menos 100. Mas eu fico o que o apóstolo Pedro falou, e vai escrever exatamente na sua 2ª carta, lá no capítulo, não anotei a referência, se os irmãos souberem me ajuda, que vai falar a respeito de uma dessas coisas que acompanha a salvação, é a participação da divindade de Deus em nós. Pastor Roberto, se eu achar a referência, pode me ajudar, por favor. O que significa isso? Isso é uma das coisas que acompanha a salvação. Nós somos participantes da divindade de Deus. E o que é ser participante? Está lá em 2 Pedro. O que é ser participante da divindade de Deus? É ter uma vida transformada, uma vida diferente. É ter uma vida de santificação, é ter uma vida a cada dia mudada através do Espírito Santo de Deus. Então isso é uma das coisas que acompanha a salvação. Como eu falei para vocês, nós fomos alcançados pelo amor de Deus e chegamos aqui, nesse dia de hoje, convictos da salvação que Deus nos deu, convictos da transformação que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Mas quando eu olho para esse capítulo de número 24, e aí permitam, meus irmãos, falar do capítulo de número 23 e falar do capítulo de número 22, eu encontro nesses 3 capítulos, eu sei que eles foram pregados aqui, na quarta-feira passada, que foi o pastor Ricardo Malafaia, na outra quarta-feira quem pregou 22 foi pastor Eliel. Então quando eu olho esses 3 capítulos, 22, 23 e 24, o que eu percebo nesses 3 capítulos?
eu percebo exatamente uma demonstração da minha vida cristã, da sua vida cristã. Lá está a referência, capítulo 1, já imaginava, 1 de Pedro, pelas quais ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então essa é uma das coisas que acompanham a salvação. Obrigado, irmãos. É bom ter gente ajudando aqui na frente, né? Quando eu acabei de falar para vocês que eu olho o capítulo de número 28, 23 e 24, eu percebo mais ou menos um retrato da minha vida cristã e da sua vida cristã. E aí eu peço licença aos irmãos a retornar de novo a esses dois capítulos. Quando a gente volta lá no capítulo de número 22, a gente percebe o rei Josias, um jovem rei, que começa exatamente uma restauração e convida o povo para uma nova aliança com Deus. E no início do capítulo, vai dizer que ele começa a restaurar o templo. Ele pega as ofertas que foram colhidas, dá para aqueles que são responsáveis por isso, e ele começa a construir, a restaurar as fendas desse templo. E aí o texto do capítulo 22 vai dizer que, de repente, alguém, né, o sacerdote, encontra o livro da lei perdido dentro do templo. Eu acho essa expressão até muito interessante, você encontrar o livro da lei perdido. Alguém encontrou. É a mesma coisa que hoje a gente esquecer a Bíblia dentro de casa, perder a Bíblia dentro de casa e só achar no domingo, né? E de repente um dos nossos filhos, eu só achei a Bíblia. Papai, você deixou a Bíblia aí perdida, quer dizer que eu não li a Bíblia a semana toda, né? Mas só que alguém encontra a lei do Senhor. E aí o sacerdote Ilquias, quando encontra, dá para o escriba ler diante do rei. E quando ele lê, o escriba lê diante do rei, diz a Bíblia Sagrada que ele rasga suas vestes diante daquilo que é exposto diante dele. Ele rasga suas vestes, fica numa situação de arrependimento, se arrepende. E a narrativa vai dizer que não tão somente isso que acontece, mas lá no capítulo de número 23, aí ele começa a convidar todo o povo para viver uma espécie de concerto com o Senhor. E aí começam a tirar os altares de outros deuses, começa a fazer ali vamos dizer, um rebuliço santo, né? Uma coisa acontecendo no meio daquele povo, para exatamente restaurar a aliança que aquele povo tinha perdido com o Senhor. E aí acho mais interessante, já estou no capítulo de número 23, que quando o rei Josias, né, nesse processo de restauração, ele celebra a Páscoa. E o que é celebrar a Páscoa? E diz o texto sagrado que eles não haviam celebrado a Páscoa como naquele dia. Eu imagino a festa que foi, porque eles se lembraram talvez do dia que eles saíram do Egito, estavam lá cativos, prisioneiros, escravos, saíram do Egito. Antes de sair do Egito celebraram a Páscoa, não é isso? E depois isso virou uma ordenança. Então celebrar a Páscoa era exatamente lembrar de um dia que eles saíram de uma vida de cativeiro, de uma vida de escravidão. E hoje, nessa noite, nós estamos celebrando a nossa Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. E aí o texto continua dizendo que depois de ter celebrado essa Páscoa, né, o rei Josias morre. E aí a gente passa por esse processo de transição entre o capítulo de número 24. Irmãos, eu falei para vocês que esse é um paralelo. Quando eu olho para esses 3 capítulos, é um paralelo da minha vida cristã e da sua vida cristã. Porque teve um dia que nós ouvimos a voz do Senhor. Apocalipse 3:20 vai dizer exatamente a esse respeito. O texto diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu gosto muito desse texto, porque um dia eu também passei por essa experiência. Um dia o Senhor bateu a porta do meu coração, e um dia eu abri a porta do meu coração e passei a ter intimidade com o Senhor. Um dia o Senhor bateu a porta do meu coração e eu passei a ter uma intimidade com Ele.
E isso não só aconteceu comigo, aconteceu com você também. Mas só que nessa nossa caminhada cristã, nesse processo diário, nós temos que passar por um processo de transformação. E Jesus, quando ele vai falar para os seus discípulos, já no final do seu ministério, lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que ele fala a respeito da videira, ele fala que nós somos limpos pela palavra do Senhor. Então não me espanta quando o rei Josias tem diante dele a palavra do Senhor, e ele rasga suas vestes, numa atitude de arrependimento, e fica com seu coração contrito, querendo cumprir a vontade de Deus, porque é esse o efeito que a palavra de Deus tem na minha vida e na sua vida, ou pelo menos deveria ter, O Evangelho de João 15:3 vai dizer isso, que nós somos limpos pela palavra de Deus. E aí, continuando nesse raciocínio, né? Eu falei aqui de Josias, que ele foi exposto à palavra do Senhor e ele ficou com seu coração contrito, ele se arrependeu, entendeu que eles não estavam cumprindo a vontade de Deus, houve um arrependimento. Mas também falei a respeito da reparação do templo. Estevão, antes de morrer, no capítulo 7 de Atos, na sua pregação, ele vai falar, lá todo defendendo a sua pregação, ele vai dizer que Deus, ele não habita mais em templos feitos por mão de homens. O que Estevão está querendo dizer? Que Deus agora começa a habitar em nós, o Espírito Santo de Deus. Quando eu estava lendo esse versículo de Atos 49, eu me lembrei de ter uma mensagem que eu trouxe aqui num domingo, a respeito do Deus distante. Não sei quantos aqui estavam e lembram disso. Deus distante, Deus conosco e Deus em mim. Lembraram? Deus em mim. Deus distante, Deus conosco e Deus em mim. Vamos ser tribulado aí que eu esqueci de desligar. O que eu quis dizer para quem não esteve aqui nesse dia? No tempo do povo de Deus, no Velho Testamento, Deus estava presente, mas parecia ser um Deus distante, porque havia uma mediação do sacerdote, do sumo sacerdote. Mas só que quando a gente passa por uma outra dispensação, e a dispensação da graça, que Deus envia o seu Filho Jesus, e o nome do seu Filho Jesus é Emanuel, que é o Deus conosco. Esse Deus que parecia ser distante, agora é Deus presente. Só que Jesus estava preso ao espaço e o tempo, e ele morre, ressuscita, o seu Espírito, o Espírito de Deus é enviado, e aí eu e vocês passamos a ser templos do Espírito Santo de Deus. Templo esse que precisa ser reparado diariamente. Templo esse que precisa de reparo todos os dias. Templo esse que precisa de conserto todos os dias. Todos os dias. Mas quando eu olho, irmãos, esse capítulo de número 24, e o verso de número 1 e 2 que eu acabei de ler, vocês podem até estar me perguntando, mas o que tudo isso quer dizer, Alexandre, com esses capítulos, com esses dois versículos que você acabou de ler? O que me causa estranheza é que um rei, que era rei do povo de Deus, que fazia parte do povo de Deus, inclusive o próprio povo de Deus, nesse verso de número 1 e 2, era servo do rei de Babilônia. Servo do rei de Babilônia. Eu acho interessante que quando a gente vai lendo os outros versículos, vai falar a respeito do rei Manassés, que foi um rei terrível, e ele é relatado no capítulo de número 21 de 2 Reis,
um homem sanguinário que matou inclusive seu próprio filho, foi o pior rei de Israel. E quando a gente lê a narrativa do capítulo 24, parece que Deus está cobrando sobre o povo o pecado de Manassés, mas não é exatamente cobrando sobre o povo o pecado de Manassés, mas apesar de ter sido o pior rei de Israel, foi o rei que ficou por mais tempo no trono, 55 anos. Isso quer dizer o que? Que o povo estava consentindo com toda aquela idolatria, com todo aquele descaminho de não andar no caminho do Senhor. Mas a gente vê aqui no verso de número 1 e verso de número 2, principalmente o verso de número 1, um homem, um rei, que estava sob a servidão de Nabucodonosor. Irmãos, isso parece um pouco com a minha vida e com a sua vida. Porque quando eu falei das duas perspectivas a respeito da igreja brasileira, a perspectiva da bênção, a perspectiva do céu, e é quando a gente pensa no céu como salvação, a gente esquece de um processo que tem antes da gente chegar no céu, e o processo se chama santificação. Andar no caminho de Deus, andar observando a lei do Senhor, ou ser participante da divindade do Senhor, como diz apóstolo Pedro. Ou ser limpo pela palavra de Deus, como disse o próprio Jesus no Evangelho de João. E o que é ser limpo? É ser limpo diariamente, é estar exposto a essa palavra, e essa palavra mexer com a minha vida, a tal ponto de eu me arrepender dos meus pecados, de eu me arrepender daquilo que eu tenho praticado, da vida que eu tenho andado, das coisas que eu tenho feito, e chegar contrito diante da presença do Senhor. Esse é um processo da salvação. É o caminho da salvação para a minha vida e para você. Nós fomos chamados para ser pessoas diferentes aqui. Nós fomos chamados para ser povo de Deus aqui. Nós fomos chamados para exalar a salvação de Deus aqui. É na igreja, é no trabalho, é na escola, é na faculdade. E o que é exalar a salvação de Deus? É alguém olhar para mim e dizer assim: esse homem está mudando. Há uma transformação na vida desse homem. O que aconteceu com ele? Que caminho é esse que ele está andando daqui, a partir de agora? Não se parece com a minha vida, quando a gente pega esses 3 capítulos? Não se parece com a nossa vida? Nós fomos chamados por Deus. Só que tem uma situação muito delicada, infelizmente, que apesar de ter sido salvos pelo Senhor, ter sido encontrado por Deus, ainda há pecados que são nosso Senhor, ou somos servos de alguns pecados, melhor dizendo. Eu, quando olhei esses 2 versículos, essa foi a primeira questão que veio à minha cabeça, pastor Eliel. Porque esse rei era um rei que foi chamado para pastorear o povo de Deus, e abaixo dele estava o povo de Deus, e todos eles estavam fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles. O profeta Oséias, no capítulo 11, verso 1, tem uma expressão lindíssima, que vai dizer que quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. É interessante que o texto vai discorrer e vai dizer que parece que ora ele estava andando fora do caminho do Senhor, e ele com cordas de amor tentou atrair para si, e é dessa maneira que Deus vai tratando comigo e com você, ao longo da nossa caminhada cristã.
Ele nos chama, Ele nos convida, Ele chama a gente quando a gente está lá, cativo, preso pelo pecado. Mas a gente insiste em sair do caminho do Senhor, insiste em fazer uma coisa que não agrada ao Senhor, insiste em fazer aquilo que não agrada ao Senhor, e Ele, como corda de amor, vai tentando nos atrair para si. Por quê? Porque Deus nos ama, porque Ele me ama, e Ele também te ama. Então Ele vai dando tempo, vai dando tempo, vai dando tempo de arrependimento para mim e para você. E chega um momento que, quando a gente se arrepende, Deus nos restaura daquele pecado que nos escraviza. Nos restaura. Mas por que a gente vira servo de alguns pecados? Por uma única e simples razão. Porque a gente passa a relativizar o pecado, ou a mensurar o pecado. Porque hoje a gente pensa em pecado e pecadinho, quando para Deus não tem pecado e pecadinho, tudo é pecado. Roubar é pecado, achar sexo sem fundo não é pecado. É pecado, não é? Adulterar é pecado. Não, mas se eu virar minha cabeça do lado, passou alguém, não é pecado. É pecado. Se eu for listar, tem opção de que às vezes a gente está servindo ou ainda é escravo desse pecado e a gente não sabe. Mas o que o Senhor quer para mim e para você nessa noite é uma vida diferente, é uma vida inteira diante da presença dEle. É isso que Ele está querendo de mim e de você. É isso que Ele está requerendo de mim e de você. Irmãos, eu quando leio essa palavra, eu não falo para a igreja, eu falo para mim. Quando eu leio essa palavra, eu me debruço diante dela e peço: Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque o fim desse povo foi terrível. O fim deles foi o cativo, foi o cativeiro, foi a prisão. Esse foi o fim do povo. E quando a gente vive relativizando o pecado, vive mensurando o pecado, ou deixa alguns pecados ser senhor da nossa vida, o nosso caminho final pode ser um cativeiro. Pode ser um cativeiro. Para finalizar essa conversa com vocês nessa noite, eu faço uma citação, eu não lembro o autor, mas uma citação que diz o seguinte: se o cristianismo não lhe causar nenhum desconforto, é tudo menos cristianismo. Se cristianismo que eu e você vivemos não causar nenhum desconforto na minha vida e na sua vida, é tudo, meu irmão, minha irmã, mas não é cristianismo. Porque, como aquele rei Josias, quando a gente tem diante de nós a palavra do Senhor, a nossa primeira atitude é rasgar o nosso coração diante da presença dEle. Faço uma outra citação para vocês também, que está em Provérbios 29, verso de número 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente é destruído sem que haja a cura. Aquele povo, pastor Roberto vai pregar sobre o capítulo 25, mas esse povo foi repreendido por diversas vezes pelos profetas. Tantos profetas foram levantados, tantos homens de Deus foram levantados para repreender aquele povo, mas aquele povo não deu ouvido à voz de Deus. Mas chegou um momento que a cerviz ficou endurecida. O que é cerviz endurecida? É isso aqui, ó. Porque quando a gente é repreendido, você faz o quê? Qual é a sua atitude?
Você abaixa a cerviz. Não é isso? Você abaixa e é repreendido. Mas a pessoa que não gosta de ser repreendida, ela mantém dura a cerviz. Mas chega um momento que não há cura. E para aquele povo não houve cura. Eles foram levados cativo para a Babilônia. A salvação é a abundância de vida. Vida plena diante do Senhor. É isso que o Senhor quer te dar. Quer dar para mim e para você. A salvação é vida em abundância. Eu vou para o céu, sim. Vou morar no céu, sim. Estou esperando, aguardando o meu Senhor voltar e me buscar. Eu estou aqui falando, ora vem Senhor Jesus. Mas a salvação também é vida em abundância. Isso significa dizer que salvação é qualidade de vida. E qualidade de vida só na presença do Senhor, pastor Eliel. Qualidade de vida é só cheio do Espírito Santo de Deus. Qualidade de vida é só deixar a palavra de Deus me limpar e te limpar. Só assim a gente tem qualidade de vida. E isso Deus quer para mim e para você. Como eu acabei de dizer, nós estamos aqui nessa noite e vamos celebrar a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Ao olhar para essa mesa, eu vou me lembrar de que um dia o Senhor me tirou da escravidão do pecado e me colocou numa situação diferente, digno de sentar à mesa com Ele e ceiar com Ele, ceiar com vocês, que são santos em Cristo Jesus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio, isso é motivo de festa. Isso é motivo de festa. E nessa noite nós estamos diante dessa mesa para celebrar a nossa Páscoa, porque o Senhor nos tirou de uma terra de escravidão do pecado e nos colocou diante dele. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que o Senhor possa me abençoar e te abençoar. Amém?